Chegamos então ao dia 4. Então, hoje vamos falar sobre o meu equilíbrio. Tem pessoas que dizem que não existe o equilíbrio, né? Tem outros que dizem que sim, que temos que ter o equilíbrio para tudo. Então, opiniões à parte, eu entendo que sim, temos que sempre ter o meio termo, nem muito uma coisa, nem muito outra coisa. E hoje nós vamos falar sobre esse equilíbrio da energia feminina e masculina. Todos os livros, né, que existem sobre produtividade, sobre alta performance, vocês podem verificar como a maioria foi escrito por homens. Então, isso vem desde lá, antigamente, do patriarcado, que a gente chama. Eles que criaram as regras, eles criaram de acordo com aquilo que eles viviam. Por quê? Porque antigamente as mulheres ficavam cuidando da casa e os homens saíam para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Então, todos esses livros, todas têm regras, têm coisas assim absurdas que nós mulheres não conseguimos acompanhar. Então, com o passar do tempo, com a nossa evolução, que a gente quer tanto uma igualdade com os homens, isso a gente nunca vai ter, essa igualdade, porque somos diferentes. Em questão de corpo, em questão de sentimentos, em questões emocionais, temos ciclos diferentes, então assim nós nunca vamos ser iguais aos homens. Então, isso nos traz, que eu vou falar aqui sobre a energia feminina e a energia masculina. Independente da opção sexual, todos nós temos a energia feminina e a energia masculina. O que é a energia masculina? É ação, é objetividade, é prática, é direto, ou seja, é tudo racional. E a energia feminina é o que? A intuição, o cuidado, os pequenos detalhes. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um lar, né? Quem é que constrói a casa? É o homem. E quem é que decora a casa? Quem é que transforma a casa num lar? É a mulher. Então, a mulher é os detalhes, é a delicadeza. Então, por que que hoje em dia a gente se sente exausta, a gente se sente cansada? Porque a gente fica se comparando com os homens. A gente quer dar conta de tudo como eles dão. Só que assim, nós somos diferentes, nós temos atividades diferentes. Por quê? Porque o homem, vamos resumir, ele sai pro trabalho, vai pro trabalho, volta pro trabalho, chega em casa e tá tudo pronto. Claro que tem uns que ajudam, que compartilham então, mas aqui eu vou falar assim a grosso modo, né? E a mulher também sai para trabalhar, só que além dela sair para trabalhar e ter que cumprir as obrigações do trabalho, ela ainda tem casa, filho, mercado, médico, escola. Então, assim, as responsabilidades são muito maiores. E não estou culpando os homens por isso, é que nós mulheres pegamos essas responsabilidades para nós, porque a gente quer abraçar tudo, a gente quer dar conta de tudo. Só que vou te dar uma triste notícia, que a gente nunca vai dar conta de tudo. E que bom que a gente não dá conta de tudo, porque senão a gente não vive. Então, aqui, quando a gente tá demais na energia masculina, o que que é? É a ação, é colocar em prática, é fazer, é quando eu digo assim que o meu dia tinha que ter 36 horas e não 24. Então, isso a gente tá na energia masculina, a gente só tá fazendo. Só que isso nos traz muitas coisas ruins para nós, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente não está cuidando de nós. E o que é o cuidar de nós? São coisas simples, que eu vou dar alguns exemplos aqui e depois vocês vão adaptar para a rotina de vocês. Só que a gente precisa estar na nossa energia feminina para estar de bem com nós mesmas. Quando a gente está com problema nos órgãos reprodutores, quando a gente está com infecção urinária, quando a gente está com candidíase, quando a gente está com problemas ali nos órgãos femininos, o que é isso? É que a gente não está cuidando da gente. A gente está só no masculino, fazendo, a gente não para, a gente não descansa. Então, o que é estar nesse feminino? Além de se cuidar,
né? Que isso faz parte também da autoestima da gente, né? É cuidar do cabelo, pintar a unha, é cuidar dos cílios, uma maquiagem, a roupa. Além disso, é o que? Chegar de noite e tirar a capa de super mulher, deixar pro lado de fora da porta, entrar em casa e fazer o quê? Pode tomar um banho, mas um banho com presença. O que é? São coisas simples. É colocar uma vela, é colocar uma música que tu gosta e tomar o teu banho, ficar 10 minutos lá contigo. Pode colocar uma meditação. Tu pode chegar em casa e servir, porque isso é do feminino também, servir tua família, fazer uma comida gostosa ou chamar eles para fazerem todos juntos alguma coisa gostosa. Então, assim, são diversas coisas. Depois eu vou deixar uma listagem aqui para vocês, o que é quando a gente está no feminino e no masculino, para vocês identificarem como a gente geralmente está mais no masculino. E daí o que é o feminino? É a sensibilidade, é a tal da intuição que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Porque depois que acontece, a gente diz, eu sabia que ia acontecer isso. Por quê? Porque a gente não para escutar. Então, o que é mais se conectar com o feminino? É fazer essas coisas que a gente deixou de fazer porque a gente esqueceu que somos mulheres. Quando a gente casa, quando a gente tem filhos, a gente esquece da gente e passa a olhar só para o outro. E não só quando a gente tem família. Muitas vezes a gente abre mão de muitas coisas para cuidar dos outros. Só que assim, se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Então, isso é muito importante, a gente ter o equilíbrio da energia feminina e masculina. Por que o equilíbrio? Porque a gente precisa ter também essas pitadas do masculino, por quê? Porque senão a gente vai ficar zen em casa, sem fazer nada, só esperando as coisas acontecerem. E não, a gente precisa colocar os planos em prática, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, né? Então, por isso, a gente precisa da energia masculina também. Então, por isso que é o equilíbrio, é um pouco de cada uma, que daí a gente vai levando a vida de uma forma mais leve. Porque não adianta a gente querer abraçar tudo, porque a gente não vai conseguir. E também não é o propósito, eu acho que não é isso. Acho que a vida não é isso, eu acho que tem que ser leve. A gente fazendo aos poucos a nossa parte e todo dia se perguntar o que hoje eu posso fazer de bom para alguém ou para mim mesma. Então, sempre se fazer essa pergunta. O que hoje eu posso fazer de melhor por mim e pelo outro? Então, fazer uma ação diferente já ajuda bastante também a gente a estar nesse equilíbrio. Então, eu vou deixar aqui uma listagem, então, assim, das características da energia feminina e da energia masculina. E daí a atividade é vocês assinalarem, anotarem, perceberem qual que vocês estão mais. Assinalem as que vocês têm mais. E daí depois eu vou dar ideias daquilo que vocês podem fazer para estar no feminino, para voltar para o feminino. Porque é que nem uma mentora minha fala. A gente liga de manhã o trator e vai. Por quê? Porque tem que trabalhar, porque tem que cumprir prazo, tem que colocar os projetos em andamento, tem que fazer. Mas daí no final do dia a gente desliga o trator. Então aqui daí eu vou dar dicas para vocês fazerem para a gente voltar para a energia feminina, porque senão a gente não aguenta e nem os homens não aguentam a gente. Por que relacionamentos também às vezes não dão certo? Porque os dois estão batendo de frente, estão competindo, a mulher e o homem. Por quê? Porque a mulher está demais na energia masculina e o homem com a sua energia masculina vão bater de frente, vão brigar o tempo todo, vão discutir porque estão competindo. Então, não. Então, são pequenas coisas que podem ser feitas. É o pedir ajuda para o homem. Eu era uma que fazia assim, não, deixa que eu carrego a lenha, deixa que eu levo para dentro de casa, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Por quê? Porque a gente aprendeu, escutou das nossas mães que a gente não deveria depender de homem, né? Só que sim, a gente é feminina e a gente tem que depender deles, a gente tem que deixar que eles sejam homens também. Eles se sentem bem.
quando a gente pede ajuda, quando a gente solicita alguma coisa para eles. Podem fazer o teste também, como é diferente quando a gente sutilmente, não dando patada, né? Porque eu também já fui essa de dar patada, né? Tem que trazer lenha para dentro de casa, tem que fazer fogo, tem que não sei o que. Eu falava desse jeito. Não, tudo é o jeito, é a voz, é a forma que a gente fala. Amor, tu pode, por favor, trazer uma lenha? Tu podia fazer o fogo para nós, né? Então, tudo é a forma que a gente fala. Porque eu sei, a gente se irrita, a gente tá nessa energia que a gente quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. E a gente dá a patada assim, eu sei, porque eu também já fui assim, e de vez em quando ainda sou. Então, assim, ó, é o tempo todo cuidando. Orai e vigiai o tempo todo. Então, às vezes os relacionamentos estão assim se saindo faísca, que a gente diz, presta atenção que pode ser por causa disso, porque a gente tá demais, os dois na energia masculina, e daí fico ali batendo de frente, e daí fico o tempo todo brigando, discutindo por nada. Então, volta pro teu feminino, faz aquilo que tu tem que fazer, são coisas simples, tá, mulheres? Eu vou deixar aqui pra vocês depois nos stories pra vocês, e tô deixando ali nos destaques também, eu tô colocando por dia os destaques pra vocês se precisarem fazer print de alguma coisa. Então eu vou deixar ali pra vocês verem como são coisas simples, só que a gente deixa de fazer porque não tem o tempo. Gente, é 5 minutos por dia. E vai fazer total diferença pra gente. Outra coisa é estar entre mulheres. Tem um dia da semana, por que que o homem vai jogar futebol? Por que que o homem vai fazer alguma coisa com homens? Porque a gente precisa ativar essa energia com as pessoas. Os homens precisam ativar com os homens, as mulheres precisam ativar também com as mulheres. Então, fazer um jantar de amigas na semana. Como eles saem pro futebol ou outra atividade, enfim, eu tô dando um exemplo aqui. Mas então a gente também tem que ter, né? Esse momento nosso de mulheres. Só que muitas vezes aqui também a gente deixa de fazer isso porque a gente diz assim, ah, mulher só dá fofoca. Vocês já prestaram atenção que dificilmente homem fala mal de homem. O problema somos nós mulheres que julgamos, que fofocamos e falamos mal das outras mulheres e criticamos. E o que é isso? A gente tem que voltar para casa e se entender com a nossa mãe. É sobre o vídeo de ontem, né? Eu acho que era, que foi falado de pai e mãe. É isso aí, é voltar para casa e se entender com a mãe da gente. Porque quando a gente tem raiva, a gente tem ciúme, a gente tem inveja de outras mulheres, a gente tem que se entender com a nossa mãe. Então, a gente tem que honrar a nossa mãe. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que faz total sentido. Então, por hoje é isso. Então, depois eu coloco aqui a listagem e vocês vão marcar para verem qual energia que vocês estão mais ativada, né? E depois eu vou deixar os exemplos que vocês podem fazer para voltar para o feminino, para ser uma mulher mais feminina. Só que assim, ó, é todo dia, tá? É todo dia. É um orar e vigiar todo dia, porque quando a gente vê, a gente tá dando patada, a gente tá ligado num trator e não precisa ser assim. Só que depende da gente, tá? Eu também fiz isso, eu também comecei e é todo dia. A gente se cuidando, a gente prestando atenção na nossa fala, no nosso tom, é todo dia prestar atenção. Tá bom? Então, por hoje era isso.